Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula e eu quero falar sobre a justiça e o reino de Deus. Para isso, eu quero ler com você 3 textos. O primeiro deles, Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu quero ler também Romanos capítulo 14, verso 17, que diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E último texto, Isaías capítulo 9, verso 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e firmado com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós já tivemos aqui um módulo sobre o reino de Deus. Quero te lembrar, eu já te ensinei isso, que estudar teologia é montar esse quebra-cabeça. A gente vai, a gente volta. E hoje eu quero falar sobre o reino de Deus, não na perspectiva, mas na perspectiva da justiça. Por quê? Porque o reino de Deus se manifesta onde há justiça. Então, o reino de Deus, ele não é definido por estruturas políticas, não. Mas ele é definido pela presença da justiça de Deus. Essa justiça governando corações, comunidades, cidades. Por exemplo, no segundo ano, ano que vem, nós vamos ter a matéria aqui de avivamento. E vamos passar pelos avivamentos que aconteceu na história. E o avivamento é o reino de Deus sendo estabelecido. Por isso que nós temos relatos na história de avivamentos que mudou comunidades inteiras. É o reino de Deus. Romanos 14, 17, ele nos revela que o reino de Deus é composto por justiça, paz e alegria no Espírito. Então a justiça é a primeira expressão do reino. A justiça é a primeira expressão do reino. Deixa eu ler de novo Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, primeira expressão, justiça, paz e alegria no Espírito. Então, a justiça é essa primeira expressão do reino de Deus. Por quê? Porque o reino é a restauração da ordem moral do céu na terra. Seja feita na terra a tua vontade que já foi estabelecida no céu. Então, o reino de Deus é trazer a vontade de Deus que já está estabelecida no céu, que agora ela seja estabelecida na terra. Então, onde a justiça aparece, o reino se manifesta. Não diga que há uma manifestação do reino de Deus se há injustiça. Se há uma manifestação do reino, então há justiça. John Stott, ele escreve assim: o reino de Deus avança onde a vontade de Deus é obedecida e onde a sua justiça é vivida. Então a justiça não é apenas um atributo divino. A justiça, ela é um ambiente que o reino cria ao se estabelecer no coração do homem, na vida da igreja, na cidade. Então a justiça, ela é o padrão do governo de Cristo. O governo de Cristo, ele não é fundado por força humana. Não é. Mas ele é uma justiça eterna. Isaías 9:7, o texto que lemos, ele declara que o trono do Messias será estabelecido e firmado com justiça e retidão. Então, Cristo reina não apenas sobre nós, mas em nós. Então, o reinado de Cristo não é apenas sobre nós, mas é também em nós. Então, ele estabelece o seu governo por meio da sua justiça imputada e vivida. Lembra das aulas anteriores, o que é imputação? Volte lá se você não lembra. Então, o que isso significa? Eu te explico. A liderança, ela é justa. Se o reino de Deus está estabelecido em mim e você, então a minha e a sua liderança será justa. As nossas decisões serão justas. Por quê? Porque a liderança de Cristo é justa. A decisão de Cristo é justa, os mandamentos são justos, as promessas dele são justas. Irmã Bavin que vai dizer assim,
Cristo governa o mundo com uma justiça que restaura, com uma justiça que renova e uma justiça que reconcilia. Então, a justiça que Cristo governa, e Deus governa por meio de Cristo, ela é uma justiça que restaura, ela é uma justiça que renova e ela é uma justiça que reconcilia. Então, quanto mais a igreja se submete ao reinado de Cristo, mais a justiça dele se torna visível em nossas relações, em nossas escolhas, em nossa cultura. Por isso que, se o reino de Deus foi estabelecido, a justiça de Deus é algo que é vista, é algo que é notável, não tem como esconder. Então, se eu vou buscar o reino de Deus, e é isso que lemos no Evangelho de Mateus aqui, Mateus 6:33, buscar o reino de Deus. Se eu vou buscar o reino de Deus, então eu estou buscando a vontade justa de Deus. Porque o reino de Deus é o governo de Deus, e o governo de Deus é justo. Então Jesus, ele não diz assim, busque o reino, mas ele diz, busque o reino e a sua justiça. Então não é buscar apenas o benefício do reino, mas buscar a justiça, porque não tem reino sem essa manifestação da justiça de Deus. Então, o reino, ele não é buscado pela boca, ele é buscado pela vida. Gente, isso aqui é muito importante. Porque a gente vê pessoas dizendo assim, não, pastor, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Ela está falando da boca, porque a vida dela não aponta para esse reino. Não há justiça de Deus na vida dela. Então, buscar o reino é submeter-se ao padrão moral de Deus. Buscar o reino de Deus é deixar que sua vontade governe as nossas decisões. Então, se o reino de Deus é o que eu estou buscando, então Deus vai governar as minhas decisões. Martinho Lutero escreve assim, o reino de Deus avança onde a justiça de Deus prevalece sobre o pecado do homem. Então entenda, buscar o reino é rejeitar a injustiça. Buscar o reino é abraçar a santidade. Buscar o reino é praticar a verdade. Buscar o reino é amar o bem. Buscar o reino é promover reconciliação. Buscar o reino é manifestar Cristo em tudo. Em tudo. Então, o reino de Deus cresce quando a justiça é praticada. Então, o crente, o cristão, eu e você, nós somos chamados a ser uma agente da justiça no mundo. Então, entenda, Deus não apenas nos salvou, Deus foi muito além. Deus nos salvou e Ele nos enviou. Porque Deus não apenas nos justificou, mas Ele nos comissionou. O que é isso? O crente é chamado a ser um agente de justiça. Por isso que o cristão não pode ver uma injustiça e permanecer parado, imóvel, como se não tivesse nada a ver com ele. O que Jesus vai nos ensinar em Mateus 5,14? Ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Então, o cristão não pode ver uma injustiça e permanecer parado. Porque nós somos luz. Nós somos luz. E a luz sempre vai expor as trevas. A luz sempre vai expor a injustiça. A luz sempre ilumina o caminho correto. A luz sempre revela o caráter do reino. Então, a justiça vivida pelo cristão, ela se manifesta em integridade no trabalho. Você não tem o mesmo comportamento do ímpio. Você vai manifestar a justiça de Deus no seu trabalho, honestidade nas palavras, pureza no coração, amor nas relações, misericórdia para com o fraco, defesa do oprimido, rejeição ao mal, fidelidade à verdade. Charles Spurgeon vai afirmar assim, o cristão, ele não é chamado apenas a evitar o mal, mas a estabelecer o bem onde quer que Deus o coloque. Tem pessoas que precisam ouvir essa frase de Charles Spurgeon. Elas estão apenas fugindo, evitando o mal.
Mas o nosso chamado não é apenas em evitar o mal, mas estabelecer o bem. Então o mundo, ele vai conhecer o reino de Deus quando ele conhecer a justiça de Deus através do seu povo. Como que Deus vai manifestar a justiça? Através de mim, através de você, através da nossa vida. Então o mundo vai experimentar a justiça de Deus através de nós. Então entenda, a justiça, ela prepara o caminho para a paz. Ela prepara o caminho para o avivamento. Todo o avivamento da história. Nós vamos estudar sobre o avivamento no 2º ano. Você viu a justiça de Deus sendo estabelecida, o reino de Deus sendo estabelecido. Isaías capítulo 32, 17, ele diz: o fruto da justiça será paz, o efeito da justiça será tranquilidade e confiança. Então, onde a justiça reina, a paz floresce. Onde a justiça caminha, o avivamento se aproxima. Então, o avivamento não é apenas um fogo emocional. Não, 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 não. O avivamento é transformação. Transformação moral, transformação espiritual, transformação cultural. O que é avivamento? É o povo de Deus vivendo alinhado com o reino de Deus. É santidade se tornando estilo de vida. É Cristo sendo visto na igreja. Jonathan Edwards vai dizer assim: o verdadeiro avivamento começa com a restauração da justiça no povo de Deus. Então a justiça, ela abre portas para reconciliação, cura, unidade, fluir do Espírito, autoridade espiritual, avanço missionário. Então, quando a igreja vive a justiça do reino, o reino se torna irresistivelmente visível ao mundo. Pastor, o que a igreja precisa fazer? Irmão, a igreja precisa viver o reino. Apenas isso, viver o reino de Deus. Por quê? Porque isso vai fazer com que a igreja viva a justiça do reino. E isso vai fazer com que ela se torne irresistível. O mundo vai ver, o mundo vai ver. Eu quero terminar essa aula dizendo para você, o reino de Deus, ele é um reino de justiça. Se é o reino de Deus, é um reino de justiça. É Cristo reinando em justiça. É o Evangelho revelando a justiça. É a igreja, é a igreja que vive da justiça. Então isso é o reino de Deus. Então o mundo precisa ver essa justiça na minha vida e na sua vida. Buscar o reino é então abraçar a justiça. Viver o reino é praticar a justiça, é manifestar a justiça. Então eu manifesto o reino quando eu espalho justiça. Por isso, onde há justiça, o reino de Deus aparece. Onde o reino aparece, Cristo governa. Onde Cristo governa, o Espírito aviva. E onde o Espírito aviva, a paz flui. Então a justiça, ela não é apenas um atributo divino. Ela é o caminho no qual o reino corre até tocar o mundo. Deixa eu terminar com essa frase aqui. Eu quero terminar com essa frase. A justiça é o trilho por onde o reino de Deus avança. Onde a justiça se estabelece, o avivamento começa. Então a justiça tem tudo a ver com o reino tem tudo a ver com justiça. Onde há justiça de Deus, há o reino sendo estabelecido. Onde o reino é estabelecido, há a justiça de Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Faltam mais 2 aulas para terminar esse módulo. E amanhã a aula está sensacional, porque eu vou falar sobre a esperança da justiça futura. Então, você já aprendeu teologia, você é um seminarista. Já é e ainda não. Então, nós falamos dessa justiça, mas eu aponto para você amanhã, nessa aula, falando sobre a esperança da justiça futura. Eu espero você aqui, se Deus permitir. Deus abençoe sua vida. Nos encontramos amanhã.